Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o melhor momento desta terça-feira, dia 26 de janeiro, momento de conversar com vocês. No dia 26 de janeiro de 1990, há 31 anos, estava sendo transportado de Londres para os Estados Unidos, onde seria enterrado na Carolina do Norte, no túmulo de sua família, uma das mais conhecidas estrelas de Hollywood, Ava Gardner. Morreu em Londres aos 67 anos, foi casada com Frank Sinatra, né? Teve um caso com o mais famoso toureiro da época, o Dominguinho, né? Morreu de pneumonia. Aqui no Brasil, desde que começou a Covid, já morreram mais de 190 mil brasileiros dessa mesma doença, pneumonia. Bom, inscreva-se se ainda não estiver inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, o primeiro assunto de hoje é o ministro Lewandowski autorizou a abertura de um inquérito para investigar se o ministro Pazuello tem responsabilidade pela crise de Manaus. Quem pediu a abertura desse inquérito foi o Partido Cidadania, que é o novo nome do Partido Comunista Brasileiro. E Lewandowski atendeu, claro, pediu para o Ministério Público abrir, queria um inquérito também contra o presidente. O Ministério Público Federal abriu contra o ministro da Saúde. Imagina, o ministro da Saúde vai depor. Se ele fosse depor hoje, eu anotei aqui o que ele já fez lá em Manaus, nesses últimos, desde que ele esteve lá e apareceu a crise, né? Ele já transferiu para Manaus 70 respiradores, 30 para UTI, 40 para o transporte, para Rondônia, para os estados limítrofes, 20 respiradores e monitores, para Roraima, 100 respiradores, foram 65 voos para o Amazonas ou vindo de lá, removendo 228 pacientes para os estados, transportando 3.412 cilindros de oxigênio para Manaus, Parintins, Tefé, Coari, mais 1.150 cilindros de oxigênio por balsa, mais 14 usinas de oxigênio, mais 142 tanques de oxigênio líquido, mais um tanque gigantesco de 90 mil metros cúbicos que está indo lá de navio, de Santos até Manaus, instalação de 2 hospitais de campanha que estão lá equipados pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira, 47 respiradores vindos da Marinha do Brasil, né? Estão instalando mais um hospital de campanha, 600 quilos de medicamento. Eu acho que, em vez de inquérito, tem que dar para ele a medalha do mérito do trabalho, né? Que coisa incrível. Bom, uma outra coisa que estão discutindo é a paternidade da liberação dos insumos para o Butantan fabricar a Coronavac. Foi o Dória, foi o governo. Eu tenho aqui a certidão de paternidade. A certidão de paternidade, na verdade, é uma carta do embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular da China, o que representa o governo da China aqui, e certamente o texto dessa carta foi submetido a Beijing, né? Destinada, a carta de ontem, destinada ao ministro Eduardo Pazuello. Venho pela presente, cumprimentá-lo cordialmente e, em continuidade da nossa conversa do dia 21 do mês corrente, aproveito para informar que a exportação ao Brasil do novo lote de 5.400 litros dos insumos da Coronavac acabou de ser autorizado pelos órgãos competentes da China. Espera-se que a sua chegada no Brasil se ocorra nos próximos dias. Em paralelo a isso, os trâmites da autorização para exportação dos ingredientes farmacêuticos ativos da vacina Oxford AstraZeneca também estão avançando de forma acelerada.
o lado chinês está disposto a continuar a fortalecer a cooperação com o lado brasileiro no combate à pandemia. Carta da China para o ministro Pazuello, para a gente saber, afinal, quem foi que liberou. O presidente Bolsonaro postou dizendo assim: agradeço a sensibilidade do governo chinês, bem como o empenho dos ministros Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Eduardo Pazuello, Saúde, e Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Por que ministra Tereza Cristina? O que a agricultura tem a ver com isso? São 3 os ministérios chineses que trabalharam nessas conversações. Entre eles, o ministério que trata da importação de soja, de carnes brasileiras, com o qual a ministra Tereza Cristina tem assim canais abertos, né? Portas abertas. E aí foi muito produtiva a presença dela. O chinês cultiva muito essa institucionalidade da conversa, né? Leva isso muito em conta. Eu, inclusive, perguntei para ela se foi aparada alguma aresta política. Ela me disse: não havia aresta política. Não houve problema político algum. É um problema comercial e burocrático, que foi tratado com as 2 empresas, né? Uma delas representando uma empresa multinacional, que é a AstraZeneca, né? E o governo chinês demonstrou solidariedade com as necessidades do Brasil e liberou tudo. Foi isso que aconteceu. Aliás, o ministro, a narrativa diz que o ministro Ernesto Araújo briga com a China, etc., né? E ele escreveu assim, botou na rede social para todo mundo ver, no Twitter: a atenção do governo chinês no sentido de autorizar a exportação de insumos para as vacinas sem qualquer condição extracontratual mostra o quanto é construtiva nossa relação com a China. Agradeço em especial ao chanceler Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China. Então, essas cartas aqui, essas mensagens, esclarecem as dúvidas. Bom, agora eu vejo que o Tribunal de Contas da União, pelo ministro Benjamin Zimmer, né, está dando 5 dias para o Ministério da Saúde explicar por que está gastando dinheiro com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Quer dizer, o ministro Benjamin Zimmer aderiu ao negativismo, ao negacionismo, né, negando as evidências. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, só aqueles que estão querendo usar o coronavírus para destruir o Brasil, se vingar dos brasileiros que os derrotaram na eleição, né? Só pode ser isso. E imagina, eu fico pensando, né, numa hora dessas, puxa, se tivesse aí ainda um Mandetta mandando todo mundo ficar em casa até não conseguir mais respirar e depois vai para o hospital e vai para a UTI, né? E se fosse isso. E se tivesse um presidente meio assustado, que acreditasse nas narrativas e no pânico que foi disseminado, propagandeado, se ele acreditasse nisso, diz: vamos fechar, bota um manto preto, joga cinza na cabeça, se tranca no Palácio Alvorada, vamos todos ficar em casa, né? Ele disse o contrário. A economia não pode parar, temos que trabalhar, as pessoas têm que comer, as empresas têm que continuar, não podem falir, não podem fechar as portas, o país precisa de renda, as pessoas têm que ganhar alguma coisa, inclusive houve o auxílio emergencial. Se não fosse assim, meu Deus do céu, o ministro Paulo Guedes festejou que a arrecadação caiu apenas de 3% a 4%. Foi mínimo. E se a gente olhar o PIB brasileiro, o desempenho dele está... queriam que o PIB caísse 9%, até o FMI previu isso, e o nosso PIB caiu menos da metade disso, né? Aí eu queria falar para vocês, porque as pessoas falam muito de ciência, eu recebi hoje uma mensagem de um intensivista. Sabem que intensivista é um médico especializado em UTI. Ele está ali cuidando que a vida permaneça e que não venha a morte, né? É um médico assim do abismo, do limiar, né? Então tem que ser muito bom.
esse médico, é lá de Florianópolis, se chama o doutor Leonardo Staub, me mandou um pensamento a respeito dele, né? E ele disse que não estão querendo debater o tratamento precoce, tentam encerrar, né, que a ciência é debate. Né? Eu mencionei outro dia que a ciência é a experiência, né? Rima é uma solução, é experimentando que se aprende, e é observação. Se o Isaac Newton não tivesse observado a queda da maçã, não teria formulado a lei da gravidade, né? Que foi o início da física, praticamente, uma nova física. Mas aí ele pensa isso e fala em a ciência não pode ser absolutamente rígida, e está sendo cada vez mais rígida com o tratamento precoce, né? Que é natural que haja uma flexibilização por soluções baratas e seguras, né? Especialmente em situação de urgência, como é o caso da pandemia. Aí ele pondera que a vacina é a mesma coisa. A vacina é urgência, é emergência e é experiência, né? E, no entanto, aprovaram a vacina e dizem que a ciência, a mesmíssima, o mesmíssimo raciocínio, né? E sobre os efeitos colaterais de apenas, né? Aí fala até do isolamento. O isolamento também não tem comprovação científica, né? Embora as pessoas carimbem de comprovação científica, não tem, e causa efeitos adversos terríveis, né? A falta de renda, desemprego, a falência, a pobreza, né? A fome. A própria OMS reconheceu isso, né? Então, o isolamento social não foi justificado, diz aqui o doutor Staub, não foi comprovado por estudos científicos rigorosos e robustos, como estão fazendo em relação ao tratamento precoce, né? E foi um uso imposto indiscriminadamente para todo mundo, né? Embora, né, não devesse ser assim, né? Então, está um negacionismo a respeito de remédios baratos que dão resultado, estão dando resultado. Eu vejo aqui no canal, né, a quantidade de pessoas que todos os dias prestam testemunho. Usei e me livrei da Covid, não precisei ir para o hospital, não precisou de internação, né? Então, esse negacionismo chega ao cúmulo da censura. Chegam a censurar quando se fala nisso. E, enfim, eu queria registrar isso aqui, né? Essa posição de um médico intensivista, né? E explicar que é porque aquilo que eu falei há pouco é política e é uma vingança contra o povo brasileiro, porque o povo brasileiro os derrotou, né? Eu vejo assim, né? Parece que é isso agora mesmo, né? O PSOL pediu e conseguiu, pediu um inquérito contra os ministros Augusto Helena e Ernesto Araújo, porque na reunião do clima lá em Madrid foram integrantes da ABIN para pegar informação, porque a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Os americanos mandam também os seus agentes de inteligência para todas as grandes reuniões mundiais, que fazem relatórios para informar o governo brasileiro sobre detalhes, bastidores, o que aconteceu na reunião. Meu Deus do céu, né? Faz parte da tentativa de paralisar ações de um presidente que teve quase 58 milhões de votos. Aqui, no caso, por um partido que teve 0,58% dos votos válidos na última eleição presidencial. De Brasília, Alexandre Garcia.